E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Cleiton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2024, que fala sobre circuitos elétricos, e a questão diz o seguinte: o LED é um dispositivo eletrônico que conduz corrente elétrica em um único sentido, sendo caracterizado por uma tensão e uma corrente máxima de funcionamento. No caso, ele chama ali de Imax. Um LED acende apenas se a corrente que o percorre está no sentido permitido e se a diferença de potencial ao qual está submetido é igual ou superior à sua tensão de funcionamento. A figura ilustra o símbolo do LED usado na representação de circuitos. Aí a gente tem aqui do ladinho, né, a figura representando o símbolo do LED e também nos mostrando qual é o sentido que a corrente tem que andar nele para ele funcionar. Caso ele seja ligado no sentido contrário da corrente, ele não vai funcionar, como a questão mencionou. Continuando ali, ó. Um estudante de física analisa as propriedades do LED em um circuito simples de corrente contínua. Ele dispõe dos seguintes materiais: uma bateria ideal de 4,5 volts, dois LEDs de tensão 3 volts e corrente máxima de 1 mA cada, e dois resistores de 1,5 kΩ cada. Aí vem a pergunta: o circuito que o estudante pode montar para que ambos os LEDs fiquem acesos e cada um seja percorrido por Imax, no caso a corrente máxima, e a gente tem que encontrar. Tá. Bom, de cara, a gente já consegue tirar dois circuitos do problema, porque são dois circuitos que o LED está ligado de maneira errada. O que a gente tem que entender? A corrente, ela sempre vai ter o sentido do positivo da fonte para o negativo da fonte. No caso aqui na alternativa E, ó, a corrente ela faria isso e retornaria para a fonte assim. E aí o que a gente percebe? Os dois LEDs eles estão conectados da maneira errada, né? Porque a corrente ela tem que vir, ó, pelo lado maior e sair pelo lado menor. Na alternativa E, os LEDs estão invertidos. Então esse circuito não vai funcionar porque os LEDs estão ligados de maneira errada. E aí tem mais um que é a alternativa C, né? A mesma coisa, ó, a corrente ela vem aqui e faz isso. Quando a corrente desce, ó, ela vai passar pelo LED, pelos dois LEDs, na verdade, de maneira invertida, né? O LED está errado, então a gente também pode riscar essas duas alternativas. Tá, beleza. Outra alternativa que também a gente pode riscar, mas daí tendo um conhecimento um pouquinho maior da matéria, é o seguinte: a gente sabe que na ligação em série, e a gente tem um circuito série aqui na alternativa D, né? Na ligação em série, a DDP total do circuito, ela vai ser a soma das DDPs de cada uma das coisas que estão ligadas em série. Então vamos supor aqui, ó, a gente tem o resistor, vou chamar ele de resistor 1, aqui o outro resistor que eu vou chamar de 2, aqui um dos LEDs que eu vou chamar de LED 1 e aqui o LED 2. Então a gente vai ter a DDP do resistor 1 mais a DDP do resistor 2 mais a DDP do LED 1 mais a DDP do LED 2. Só que a questão que a gente trabalhe com as tensões máximas para ter as correntes máximas. E a nossa fonte, conforme a questão nos deu, ela tem 4,5 volts. Então tu vai ver que a conta não vai fechar, porque olha só, a gente precisa que esse LED tenha 3 volts e esse LED tenha 3 volts. Mas a fonte, ela fornece no máximo 4,5 volts. Então a gente vai ver que não bate, ó, porque 3 mais 3 fecha 6 volts. Como que os LEDs juntos vão ter uma DDP maior do que o que a fonte pode proporcionar? E outra, a gente tem mais estas duas DDPs aqui, ó, que entrariam na soma, o que passaria muito mais do que 4,5 volts. Então, por esse motivo, a gente já consegue dizer o seguinte, ó, por essa característica que é associada a este circuito que é em série, né? Esse circuito não tem como a gente ligar, porque não vai fechar a conta. Lembrando, os LEDs precisam receber 3 volts cada um para operar na corrente máxima, que é de 1 mA, porque a questão pediu, né? A gente quer que opere na corrente máxima, logo precisa da DDP máxima desses LEDs, tá? E aí sobraram duas alternativas, que é a A e a B, e aí sim, essas duas alternativas a gente vai ter que analisar e calcular e ver qual se encaixa direitinho na situação. Só um detalhe que eu quero comentar aqui é o seguinte: a corrente está sendo trabalhada com a unidade de miliampere e
a resistência, então miliampere para a corrente, e a resistência com quiloohm. Aí, né, normalmente os alunos, num primeiro momento, vão querer fazer a conversão, né? Mas não precisa. O que acontece? Quando a gente trabalha, então, com ampere, ohm e volt, essas unidades são equivalentes. Então, toda vez que a gente trabalha com ampere, ohm, a gente pode trabalhar com volts. Mas se a gente trabalhar com miliampere e quiloohm, também a gente pode trabalhar com volts, porque miliampere e quiloohm também vão ser equivalentes. Ou seja, eu não preciso converter, porque eu posso trabalhar ou com um grupo de unidades, ampere, ohm e volts, ou com outro grupo que é miliampere, quiloohm e volts. Né? Vai dar na mesma, porque justamente o mili seria 10 na menos 13 e o quilo seria 10 na 13 e uma coisa acaba compensando a outra. Então, eu não vou converter nenhum dos valores aqui, porque na sequência vai dar tudo certo, justamente porque um compensa o outro, tá? Bom, só um detalhezinho para entenderem por que eu não vou converter. Mas vamos lá. Analisando o circuito A, então a gente sabe o seguinte, vamos botar os valores aqui. A fonte, ela tem 4,5 volts. E esse circuito é um circuito misto, né? Onde estes dois aqui, eles estão em paralelo. Em paralelo entre eles, mas eles estão em série com o resistor, né? Com a resistência R aqui que a gente tem. Eles estão em série com esse resistor. Inclusive, se a gente fizesse o cálculo do resistor equivalente para esses dois LEDs, que eu não vou fazer, não vem ao caso, o circuito redesenhado ele ficaria algo mais ou menos nesse formatinho aqui, ó, que daí fica bem claro qual é a característica do série, né? Ó, a gente teria uma coisa mais ou menos assim. Aqui teria o resistor R, e aqui a gente teria o LED equivalente, digamos assim, né? Então, o que acontece? Esses dois, entre eles estão em paralelo, mas em série com a resistência. E por que eu estou explicando isso para vocês? Porque em série, como eu já falei, a DDP total, ela se distribui pelos resistores que estão em série. Então, a gente sabe que como a DDP total é 4,5 volts, DDP total, ela vai se distribuir. Um pedaço dela vai ficar no resistor e o outro pedaço dela vai ficar nos LEDs, né? Nos LEDs que estão em paralelo. Como a gente sabe que os LEDs precisam de 3 volts cada um para funcionar, a gente sabe que aqui, ó, vai ser 3 volts. Ó, vindo para o circuito real, cada LED precisa de 3 volts. Então, esse ramo todo aqui, ele vai ter um total de 3 volts. Agora, se 3 volts estão sobre os LEDs e a fonte tem um total de 4,5 volts, vai sobrar 1,5 volts para o resistor R. Então, 1,5 volts para o resistor R. Essa seria a DDP sobre ele. E até aí tudo bem. Até aí a gente tem uma coerência. Só que lembra que a gente precisa ver se eles vão ter a corrente máxima. Lembrando que a corrente máxima é de 1 mA. Como que a gente faz isso? A gente pode pegar, já que a gente já sabe a resistência do resistor R, que é 1,5 kΩ, a gente pode pegar e calcular a corrente dele. Como? Lembra que corrente, né, pode ser calculada como a DDP dividido pela resistência. Então eu vou fazer isso para o resistor R. Ó. É a DDP no resistor R dividido pela resistência do resistor R. E é isso que a gente tem. Bom, agora o que eu faço? Agora eu vou fazer o cálculo. A DDP é 1,5 volts e a resistência é 1,5 quilôhmos. Isso aí vai dar 1 mA. Esse é o valor da corrente que passa no resistor R. Então a gente teria uma corrente passando aqui, ó, de valor 1 mA, né? Ou aqui nesse resistor equivalente que eu fiz de 1 mA. Quando essa corrente chegar aqui, ó, ela vai se dividir. Uma parte dela vai passar por esse LED e a outra parte por esse LED. E aí que vem o problema, porque 1 dividido, né, entre esses dois caminhos vai dar um valor menor do que o máximo, porque o máximo é 1. E como essa divisão vai ser igual porque os LEDs são iguais, né, a gente tem 0,5 mA pelo LED da esquerda e 0,5 mA pelo LED da direita. E aí não dá, então não fecha a conta. Provavelmente a resposta certa então vai ser a resposta B.
Mas vamos tirar a prova real para ter certeza. Ó. O que a gente tem aqui agora? A gente tem uma relação em série entre cada resistor e cada LED, então série, e cada ramo, cada pedaço desse circuito está em paralelo um com o outro. Então o que a gente consegue entender? Ó? Redesenhando esse circuito, né, fazendo o resistor equivalente desses dois séries, a gente ficaria com um circuito mais ou menos assim, ó, só para a gente entender a explicação. Ó. Um circuito mais ou menos assim, ó. Dividido em dois caminhos, né? Um caminho de cada LED. E aí aqui a gente teria um resistor equivalente ao LED mais o resistor R. E aqui um outro resistor equivalente ao LED mais o resistor R, né? Que seria o resistor equivalente do série de cada um desses. Se a minha fonte ela tem 4,5 volts e esses dois caminhos estão em paralelo, então a gente tem 4,5 volts aqui e 4,5 volts aqui. Só que olhando para o circuito original, eles estão em série. Lembra que em série a DDP se divide. Logo, eu sei que cada um dos LEDs precisa de 3 volts para funcionar. O que sobra 1,5 volts para cada um dos resistores. Totalizando ali os 4,5 que a minha fonte fornece para esse circuito. Se a gente pegar e fizer o cálculo da corrente que passa no resistor, como a gente já fez aqui, ó, esse cálculo a gente faria de novo, né? Mas já está feito aqui, ó. A gente vê que nesse resistor, que tem a resistência, né, de 1,5 kΩ, tendo uma DDP de 1,5 volts, vai passar por ele uma corrente de 1 mA. Aqui e aqui, ó. 1 mA e 1 mA. Logo, cada um dos LEDs vai ter também uma corrente de 1 mA, porque como eles estão em série, lembra que no série, a característica, né, da corrente é que a corrente total de cada um dos pedaços em série é igual para todos os componentes ligados em série. Então, a corrente que passa no resistor R é igual à corrente que passa no LED, para cada um dos pedaços ali que a gente tem como ligação em série. Beleza? Então essa é a opção que se encaixa no que a questão queria. Resposta certa para essa questão, a alternativa B. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau.